Olá, sou Eden, e estou muito feliz de estar aqui com vocês para mais um vídeo repleto de curiosidades e descobertas sobre o mundo incrível da natureza. Hoje vamos falar de um tema fascinante: plantas exóticas que sobrevivem a tudo. Sabia que existem plantas que parecem ter superpoderes? Elas são capazes de resistir a condições extremas, crescer em lugares inóspitos e, muitas vezes, até se adaptar a ambientes onde outras plantas não teriam a menor chance de sobreviver. Vamos explorar algumas dessas espécies extraordinárias e descobrir o que as torna tão especiais. As plantas que vamos conhecer hoje não são apenas belas ou interessantes, mas também são um exemplo incrível de resiliência e adaptação da natureza. E, claro, vamos falar sobre os cuidados essenciais para manter essas plantas vibrantes e saudáveis, caso você decida trazê-las para o seu jardim ou até para o seu interior. Então, se você ama aprender sobre o mundo vegetal e como ele pode ser surpreendente, fique com a gente. As plantas exóticas, o que são? Antes de mergulharmos nas plantas que vamos explorar, é importante entender o que são as plantas exóticas. Elas são espécies que não são nativas de uma determinada região, mas que conseguem se adaptar a novos ambientes, muitas vezes surpreendendo com sua resistência e capacidade de sobreviver em condições adversas. Essas plantas podem ser encontradas em diversos tipos de ecossistemas, desde os mais áridos até os mais úmidos, e o que as torna exóticas é justamente o fato de elas terem se espalhado para lugares onde não são naturais. Algumas delas chegam a ser cultivadas em casas e jardins ao redor do mundo, seja pela sua beleza, seja pela sua incrível adaptabilidade. Cactos, heróis do deserto. Para começar, vamos falar de um verdadeiro herói das plantas exóticas, o cacto. Eles são conhecidos pela sua capacidade de sobreviver em ambientes extremamente áridos, como os desertos. Essa planta, que é símbolo de resiliência, é capaz de armazenar água em seus caules espessos e tem uma camada cerosa que impede a perda de umidade. Os cactos têm raízes profundas que buscam água no subsolo, o que lhes permite sobreviver em condições de seca extrema. Além disso, eles têm espinhos que ajudam a reduzir a evaporação da água e também protegem contra animais que poderiam se alimentar deles. Se você tem um cacto em casa, sabe que ele não exige muitos cuidados, ele adora um lugar bem ensolarado e só precisa ser regado com moderação. Existem muitos tipos de cactos, mas um dos mais impressionantes é o cacto saguaro, que pode viver por mais de 200 anos e alcançar até 18 metros de altura. Ele é um símbolo do deserto de Sonora, entre os Estados Unidos e o México. Não é à toa que ele tem o título de uma das plantas mais resistentes do planeta. Tillandsia, a planta que vive do ar. Outro exemplo impressionante de planta exótica é a Tillandsia, também conhecida como planta área. Ao contrário das plantas tradicionais, que precisam de solo para crescer, as Tillandsias são epífitas, ou seja, elas vivem sobre outras plantas ou superfícies sem precisar de terra. Elas absorvem água e nutrientes diretamente do ar, através de suas folhas, o que as torna extremamente adaptáveis e capazes de sobreviver em ambientes variados, de florestas tropicais até regiões mais secas. A Tillandsia se destaca por sua incrível capacidade de se manter saudável em condições de pouca água e luz. Embora gostem de um pouco de umidade, elas não necessitam de regas frequentes e podem até sobreviver em ambientes com pouca irrigação, como dentro de casa. Muitas pessoas cultivam Tillandsias dentro de terrários ou em vasos suspensos, criando arranjos modernos e decorativos. Uma das características mais interessantes dessa planta é a sua incrível variedade de formas e cores. Algumas Tillandsias têm flores que podem mudar de cor, indo de tons de roxo e rosa a azul e amarelo. E o melhor de tudo, elas não exigem solos complicados ou sistemas de irrigação sofisticados. Basta garantir que a planta tenha acesso ao ar fresco e um pouco de umidade para prosperar. Sundews, plantas carnívoras que sobrevivem em ambientes ácidos. Agora, vamos falar de uma planta que vai te surpreender ainda mais, a sundew. Essa planta carnívora é capaz de sobreviver em solos ácidos e com pouca nutrição, locais onde outras plantas teriam dificuldades de crescer. Como ela faz isso? A sundew desenvolve pequenas
glândulas pegajosas nas folhas, que capturam insetos, como moscas e mosquitos, para complementar sua alimentação. Essas plantas se encontram em áreas de pântano e zonas com pouca quantidade de nutrientes, o que torna o ambiente perfeito para elas se destacarem. Elas são verdadeiramente sobreviventes, adaptando-se às condições adversas e extraindo os nutrientes necessários da decomposição dos insetos que capturam. Apesar de sua natureza carnívora, as súndeos são bastante fáceis de cuidar. Elas preferem ambientes com umidade alta e luz indireta. Em troca, elas podem ser uma adição fascinante ao seu jardim ou terrário, já que suas folhas pegajosas e as pequenas gotículas de orvalho que elas produzem fazem um espetáculo visual encantador. Plantas que vivem em ambientes extremamente frios. Algumas plantas exóticas conseguem sobreviver nas condições mais extremas, como nas regiões mais frias do planeta. Um exemplo disso é a Edelweiss, uma planta que cresce nas regiões alpinas e montanhosas da Europa. Ela é famosa por sua resistência ao frio intenso e ao vento forte, além de ser uma planta rara e de grande beleza. As Edelweiss possuem uma camada de pelos finos que as protegem do frio e da perda de água, além de suas flores brancas que refletem a luz solar, ajudando a aquecer suas pétalas. Para cuidar delas em casa, o ideal é oferecer um ambiente fresco, bem ventilado e com solo bem drenado. Essas plantas são um símbolo de resistência, e ter uma delas no seu jardim pode ser uma maneira de celebrar a força da natureza diante das adversidades. Cuidado com as plantas exóticas. Dicas importantes. Agora que conhecemos algumas das plantas exóticas mais impressionantes, é importante saber como cuidar delas. Apesar de serem resilientes e adaptáveis, cada uma dessas espécies tem necessidades específicas que, se atendidas corretamente, garantem seu crescimento saudável e vigoroso. Exposição ao sol. Muitas plantas exóticas, como os cactos, precisam de muita luz. Por outro lado, plantas como a tillandsia podem prosperar em ambientes com luz indireta. Conhecer as preferências de luz de cada planta é essencial para que ela se desenvolva adequadamente. 2. Rega moderada. Apesar de algumas plantas como o cacto serem conhecidas por suportarem longos períodos de seca, é importante regar as plantas exóticas com moderação, sem encharcar o solo. A drenagem é fundamental para evitar o apodrecimento das raízes. 3. Ambientes com boa ventilação. Algumas plantas, como as tillandsias, preferem lugares bem ventilados. Certifique-se de que elas recebam a circulação de ar adequada para evitar o acúmulo de umidade que possa prejudicar seu crescimento. 4. Solo e nutrientes. Para plantas como a súndio, que crescem em solos pobres em nutrientes, é importante fornecer um substrato adequado. Para plantas carnívoras, o uso de um solo leve e drenável, como a mistura de turfa, pode ser uma boa opção. Como vimos, as plantas exóticas não são apenas belas e únicas, mas também representam a força da natureza diante das adversidades. Elas nos ensinam sobre resiliência, adaptação e como a natureza encontra maneiras surpreendentes de prosperar, mesmo nos ambientes mais desafiadores. Se você deseja cultivar essas plantas incríveis em seu espaço, lembre-se de cuidar de suas necessidades específicas e de aproveitar todo o potencial que elas têm para oferecer. Se você se interessa por assuntos como esse, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com os seus amigos. Vamos juntos descobrir as maravilhas da natureza. Até o próximo vídeo.